Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à abertura de mais uma noite de roda de conversa sobre urbano. Nesta noite, abordaremos o tema benefícios e função social da arborização urbana. Com profissionais de grande experiência, as convidadas, a arquiteta e estudiosa da paisagem e de jardins, Ana Rita Sá Carneiro, de Recife, e Luciana Schenck, de São Carlos. Teremos como mediador o biólogo Fernando Periotto, de São Paulo. Os convidados autorizam a reprodução posterior deste material através de vídeo que ficará gravado e exibido nas redes sociais e YouTube dos organizadores. Agradecemos a presença dos técnicos, gestores, professores, estudantes e comunidade em geral que prestigiam nossos eventos. Aproveitamos para informar que o tema do próximo evento, no dia 25 de novembro, será Cidades que Nasceram Arborizadas, Maringá e Teresina. Para o bom andamento do evento, solicitamos a todos que mantenham seus vídeos e microfones desligados. Durante o evento, postaremos links para a lista de presenças e avaliação do evento. Dando início, convidamos o presidente Sérgio Chaves para fazer a saudação em nome da SBAU. Sérgio. Boa noite a todos, mais uma vez. Muito obrigado, Kathleen. Em nome da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que tem a missão de fazer avançar a arboricultura brasileira através do desenvolvimento da ciência e tecnologia, da profissionalização da atividade e da conscientização pública. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a organização do evento, através da Kathleen, que é sócia ativa, atuante da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e da Unipampa. Cumprimentar a todos da diretoria executiva da SBAU, saudar os convidados Luciana Bongiovanni, presidente da ABAP, e com carinho a minha querida e estimada professora Ana Rita Sá Carneiro, e o mediador Fernando Periotto, mediador da rodada de conversa. Aproveitar a oportunidade para parabenizar o estimado amigo Demóstenes Filho pela passagem do seu natalício no dia de hoje. Hoje é um dia especial para todos nós, para todos os amantes das árvores, com mais essa roda de conversa, benefícios e função social da arborização urbana, com as presenças das renomadas professoras Luciana Bongiovanni e Ana Rita Sá Carneiro. Aqui nós estamos apresentando todos os palestrantes do último evento, que é promovido pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que foi o Congresso de Arborização Urbana, o 23º e 2º Ibero-Americano de Arborização Urbana, que ocorreu de 23 a 27 de novembro do ano passado. Então, estamos aí, e aqui embaixo, torne-se um membro da SBAU. Então, eu convido a todos, mais uma vez, que se associem à SBAU, que todos os diretores regionais, secretários, façam esse apelo para que os profissionais se associem à SBAU. Com essa apresentação, eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar a todos e dizer da nossa felicidade. Esse informativo, que é um informativo com 28 páginas, que trará aí muitas informações e que já estamos trabalhando para o próximo. Muito obrigado, boa apresentação de todos e com a satisfação poder rever muito de vocês. Sérgio, agradecemos, então, pela apresentação, pela saudação, e de imediato eu já passo, então, para o Fernando Periotto, que fará a mediação do evento desta noite. Fernando, contigo agora.
Obrigado, Kathleen. Muito obrigado ao nosso presidente Sérgio e a todos os presentes, todos que estão aí participando dessa importante live, né? E eu vou fazer uma breve apresentação, né, sobre as nossas convidadas, também me apresentar, fazer uma apresentação breve, pessoal, nessa live, né, da SBAL, tão importante, que abordará, como a Kathleen já disse, né, o tema benefícios e função social da arborização urbana. Essa será uma live de integração, diga-se de passagem, e para grifar isso, né? Uma live que vai abordar diversidade, né? Temas que se cruzam, profissões, né? Uma live que necessita de profissões diversas, ela vai abordar temas nessa linha, de várias ideias importantes, tanto no campo teórico como também no campo prático para o nosso Brasil, né, para as nossas cidades, né? Uma live que aborda a colaboração, a participação sinérgica, ideias construtivas. Ela é uma live também que vai abordar um histórico, né, no Brasil, de áreas históricas, por exemplo, que se mesclam com o verde urbano, né, de forma harmônica. Ou seja, é uma live que já iniciou com uma excelente notícia, né, passada pelo nosso presidente Sérgio, aí com o novo informativo da SBAL, né, e que abordará, por fim, a diversidade brasileira, né, abordando e trabalhando uma transversalidade de temas, a multidisciplinaridade e integração de frentes de atuação. Então, vou apresentar rapidamente, né, nossas nobres convidadas, e também farei uma breve apresentação do mediador, né, que sou eu, Fernando Periotto. Sobre a professora, nobre professora, né, Ana Rita Sá Carneiro. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Federal de Pernambuco, tem mestrado em Desenvolvimento Urbano pela Federal de Pernambuco também, e doutorado em Arquitetura pela Universidade de Oxford, Brookes University, né? Oxford Brookes University. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora do Laboratório de Paisagem do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. Ela é membro do Comitê Internacional de Paisagens Culturais e da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABAP, e representante do ICOMOS Brasil, líder do grupo de pesquisa do CNPq, denominado Pensar Paisagem. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em conservação urbana integrada e, mais especificamente, nos estudos dos jardins de Burle Marx, da teoria da paisagem e dos espaços públicos. Atua como consultora para a restauração de jardins de Burle Marx no Recife. Então, muito obrigado à presença da professora Ana Rita. Apresentando também a nobre professora, colega Luciana Bongiovanni Martins Schenck. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a FAU-USP. Também tem graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, USP. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da ESC, que é o campus USP de São Carlos. Ela é professora doutora no Instituto de Arquitetura e Urbanismo dessa universidade, o IAL-USP, e professora do Programa de Pós-Graduação do IAL-USP. Atualmente, também ela é consultora ad hoc da FAPESP, presidente atual da ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, gestões 2018 a 2020, 2020 a 2022, ou seja, hoje temos 2 presidentes presentes aqui na live, né? Da SBAL, nosso colega Sérgio Chaves, e a Luciana, presidente da ABAP. Sobre o Fernando Periotto, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o mediador dessa live, sou formado em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de São Carlos, e fiz mestrado e doutorado lá na Universidade Federal de São Carlos também. Atuei como docente e foi a universidade que eu iniciei os trabalhos com arborização urbana, que é a mesma universidade da colega
Flávia Brum, a UTFPR, porém não o campus 2 vizinhos, o campus Medianeira. Depois de 5 anos de trabalho na UTFPR, Medianeira, eu consegui a redistribuição para a Federal de São Carlos, para ficar mais próxima da família, né? Continuei trabalhando com arborização urbana e estou atuando com esse tema até hoje. E no momento estou em licença, fazendo um pós-doutorado aqui na Exalc, né? USP em Piracicaba, trabalhando com restauração ecológica, e estou à frente aí da organização de um livro nacional sobre arborização urbana, mas sim com um enfoque mais extensionista, né? Um livro voltado especialmente aos gestores públicos brasileiros, municipais, para um lançamento ano que vem no nosso Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, organizado pela SBAL, sob a pessoa aí, né, o comando da professora Eliane Guaraldo. Então, essas são as apresentações feitas, né? E de primeira mão passo a vocês, né, a professora Luciana Bongiovanni Martin Schenck. Professora, fique à vontade, viu? Obrigada, Fernando. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, me reunindo com Ana Rita, que é uma pessoa que eu admiro muito, o convite de Fernando e do presidente Sérgio. Então, eu inicio essa nossa apresentação contando para vocês que eu telefonei para a Ana Rita e tentei combinar com ela como é que a gente poderia fazer essa mesa de modo que a gente fizesse justamente esse contato, porque, de algum modo, nós somos de outra caixinha, né? Dentro dessa perspectiva de que o conhecimento, de algum modo, se especializou, a gente está naquela caixinha dos arquitetos urbanistas. E, para ser muito honesta, dentro da caixinha dos arquitetos urbanistas, eu sou uma parte pequena, porque o arquiteto da paisagem, que alguns ainda chamam de paisagista, ele é um ser, é uma atuação pequena, é uma das atribuições profissionais, mas é uma atuação pequena, no compêndio de 200 mil arquitetos urbanistas que o CAU-USP, que o Conselho de Arquitetura Urbanista tem hoje registrados. Mas essa ação na paisagem, ela é de fato muito instigante, e ela tem tudo a ver com as questões de arborização, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o modo como nós podemos dar a nossa contribuição. E mais do que tudo, com imenso respeito, querendo aqui fazer essa ponte, esse nexo, esse elo entre profissões que devem trabalhar colaborativamente com um horizonte, que não é só a questão da arborização, mas é um projeto de nação no nosso país. Bom, então vou começar compartilhando a tela. Vamos ver se eu aprendi direitinho aqui essas logísticas, não é? E, Fernando, você me conta se vocês estão vendo a imagem. Sim, sim. Ok, Luciana. Já? Tá, João. Apareceu, então, certinho. Tá bom. Então, como disseram, eu trabalho aqui em São Carlos, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Tem uma formação híbrida, esse segundo curso em filosofia, na verdade, faz com que filosofia e arquitetura se encontrem na paisagem. Paisagem é um termo polissêmico, tem muitas entradas para a paisagem, os biólogos e ecólogos usam de uma certa maneira, os geógrafos usam de outra, e tem um texto seminal de um filósofo também chamado Mark Bess, sobre as muitas portas que a paisagem tem. E eu acho que isso não deve levar a confusão alguma, nem conflito. De fato, é uma complexidade bem-vinda, porque a paisagem, ela de fato é o lugar onde a gente habita, de fato. Então, eu vou tentar mostrar para vocês com essa apresentação que a arborização, ela não esteve sempre nas cidades e que, de algum modo, existe um momento em que ela passa a participar, não episodicamente, mas sob a forma de um sistema. E como todo começo tem que ter um começo, a gente diria que este nosso país, esse nosso mundo é finito, as nossas formas de ocupação, elas têm sido, de fato, muito conflituosas com o meio físico e as nossas formas de ocupação, em especial em países como o nosso, em que
as questões de vulnerabilidade social são uma realidade presente, a gente vê fragilidades ambientais se sobreporem. E coisas que a princípio não deveriam acontecer, acontecem. E por que não deveriam acontecer? De fato, isso poderia ter um outro título, Crônica de uma Morte Anunciada. Porque a gente sabe que os rios de trópico têm um pulso, eles de fato inundam a várzea. E em um determinado momento, a gente foi lá e construiu marginais, avenidas de fundo de vale, retificou e tamponou diversos corpos hídricos, criando conflitos que hoje em dia são de difícil resolução. Outra opção que a gente também fez nesse nosso processo de desenvolvimento, não é, foi dar uma opção, um protagonismo para o carro. E vocês podem estar pensando, mas a gente não ia falar de árvores? Sim, nós vamos falar de árvores, principalmente porque todas essas coisas hoje em dia têm que ser vistas de um modo sistêmico. Os planos, de fato, eles são articulados e nós devemos buscar por essa articulação, porque a oportunidade, de fato, de cidades que podem ter um futuro melhor para os seus cidadãos, um futuro que se ligue à saúde, um futuro que se ligue à felicidade, por que não? Essa palavra, muitas vezes a gente deixa de usar, principalmente no ambiente acadêmico ou científico, mas eu conto para vocês que tem vários filósofos que investigaram as questões de felicidade e o quanto ela é necessária. A gente agora, nesse afastamento social, está percebendo mais do que tudo que passear por aí, que caminhar pela cidade, que encontrar as árvores é uma necessidade, não é um luxo, não é? Ao mesmo tempo, as nossas opções de desenvolvimento também têm levado à construção de momentos insustentáveis. Então, que a gente tenha a construção cotidiana de conflitos entre opções de processo de desenvolvimento e a ocupação do ambiente, comprometendo, há um comprometimento da vida e um comprometimento do nosso futuro comum. E talvez a gente devesse pensar fora da caixa. Então, eu trago uma imagem que não é muito comum. A gente, em geral, vê o norte para cima, o sul para baixo, e eu trago isso como uma mensagem, não é? Ou seja, nós vamos tentar aqui pensar um pouco fora da caixa. Então, do sistema ao plano, ou sistema e plano, pensando isso. Quando isso começou a acontecer? Isso é uma imagem de uma cartografia da cidade de Roma, e eu tenho aqui mais ou menos 1,5 milha por 1,5 milha, 1,6 quilômetros. E vocês estão vendo a grade de ruas e os espaços livres, aqui é o rio Tibre, que passa em Roma. Vocês podem ver esses padrões morfológicos, que é como a gente chama morfologia em urbanismo, é isso. Ou seja, a forma que essas grades de rua têm, algo um pouco mais orgânico desse lado de cá, algo com uma cara mais de planejado do lado de lá. Vocês estão vendo cicatrizes de coisas que foram romanas, por exemplo, esse lugar das corridas de biga, que vão se tornar, por exemplo, a Piazza Navona, hoje em dia em Roma. Mas eu vou mostrar para vocês Roma no século I, essa maquete que está lá, que é muito bonita, que mostra o aqueduto, o Coliseu, o tal dos circos que eu falei para vocês, e vocês não estão vendo a presença aqui de arborização nenhuma, não é? Ou seja, não era uma pauta. Onde é que estava a vegetação? A vegetação está ligada à elite. A vegetação é um artigo de luxo. De fato, isso vai estar dentro da historiografia da paisagem, vai estar testemunhado toda essa questão de que o verdejado está para fora das cidades, existe uma separação clara, e as questões do verdejamento, quando ele está dentro do registro das cidades, ele está ligado à elite, a um jardim fechado, a dentro de um convento, quando eu chegar no medievo. Mostra a cidade de Siena, ainda hoje dentro desse registro, não é? Toda muito pavimentada, e aí vocês vão prestar atenção, ou vão perceber, que esse tipo de modelo, quando ele é transposto para um país de trópicos, com o regime de chuvas que a gente tem, é, de fato, um caminho para o desastre, não é? Mas as nossas matrizes culturais, elas se misturam, e a gente vai tendo um desenvolvimento, isso aqui é um croquis de uma rua de Siena. Olha lá, o casario faz com que aquela morfologia de ruas crie esse espaço. O espaço público é o espaço da rua, que se confunde com o espaço da calçada. Não há espaço
para se pensar numa arborização urbana aqui. E onde é que estava, então, o lugar da vegetação? Ele estava fora da mancha urbana, essa cidade blocada, com poucos espaços livres, e ele está dentro de um registro, aqui, por exemplo, no século XVI, um registro clássico do jardim tido como francês. Aqui a gente tem, inclusive, algumas questões de retórica, como é que se produzia um jardim desse tipo, é muito interessante. Você vai de um registro mais naturalizado na parte do bosco, até um menos naturalizado na parte de uma topiaria, né, que é feita nos buxos, nos buchinhos, aqui, e a figura da água que se desenvolve em eixo neste lugar, certo? São lugares aprazíveis, interessantes, mas registro máximo, Versalhes, século XVII. Eu estou na França, eu estou sobre o domínio de um rei absolutamente poderoso, que é capaz de ter um jardim que não tem mais 200 metros, mais 3 quilômetros. Só que o que é a cidade nessa época? Não é? A cidade de Paris, e essa cartografia de 1817, mas não está muito diferente da época do próprio Luís XIV. É uma cidade com grandes dificuldades de crescimento, porque ela teve muralhas, as muralhas são destruídas, os bosques, tanto esse do lado de cá de Vincennes quanto o de Boulogne, são bosques ligados à caça. E não são áreas, por exemplo, áreas públicas, não são parques. Quando tudo isso vai virar? O que aconteceu que a gente mudou o registro das cidades? Aconteceu justamente o fenômeno da industrialização. A industrialização tornou as cidades densas e insalubres. Olha só, a ideia de uma pandemia hoje era a ideia da epidemia naquela época. Morria-se muito, vivia-se em condições, principalmente a classe trabalhadora, miseráveis, trabalho infantil, etc, etc. E a grande questão era que as pessoas da sociedade, tem aí várias coisas acontecendo na história, mas o meu registro aqui está em contar para vocês em que momento a vegetação vai entrar nessa cidade. A vegetação vem junto com as questões do sanitarismo, ou seja, nós vamos, né, observar um movimento que vai rasgar a cidade. Isso aqui é todo o trabalho do prefeito Haussmann, justamente a partir de meados do século XIX, aonde Paris, essa Paris que se visita hoje com seus lindos boulevards, foi construída a machadada, né? O caminho mais curto entre dois pontos é a linha reta, e aí se rasga aquela morfologia de cidade medieva e se criam os boulevards, que são uma marca registrada de uma cidade e de uma época. Pronto. Aqui, a questão da arborização não é mais episódica, não é mais ligada ao luxo de uma classe. Ela é um sistema, ela é parte da rua, ela é parte da cidade, porque a arborização urbana não é só a questão da rua arborizada, mas é a praça e é o parque. Fechando aí, então, um sistema muito importante para a manutenção da saúde, mas também com um registro estético forte. A ideia de que passear, gozar da vida pública, encontrar é algo do cidadão. É uma conquista que a própria Revolução Francesa e as questões da Revolução trouxeram. A visibilidade e a construção desse projeto moderno, que é o homem cidadão. Mostro também o exemplo ocorrido quase na mesma época em Barcelona. Esses grandes bigodes pertencem a Ildefonso Cerdá, que, à mesma época, 1859, Haussmann é um pouco anterior, está fazendo o projeto da ampliação em Santi de Barcelona. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção. Barcelona teve dentro de muros, aqui, até a viragem do século XIX para o XX. E aí, olha isso aqui, que imagem linda. É a morfologia da Cidade Vieja, ou do bairro gótico, hoje em dia, e da parte que o Cerdá projetou. Infelizmente, todos esses miolos de quarteirão, no projeto original, eram espaços livres verdejados, que foram ocupados com o passar do tempo. Mas olha que projeto de rua. Você tem, na verdade, uma rua local, tem um espaço para 4 árvores e larguíssimas avenidas, não é? Dentro desse projeto
moderno de cidade, não é? E aí nós vamos mudar e nós vamos parar na América. Nós vamos para a cidade de Nova York, o Central Park, para todo mundo conhecer a pessoa que foi objeto do meu doutorado, pela qual eu nutro imensa paixão. Frederick Law Olmsted é um sujeito que, nascido nos Estados Unidos, vai viajar à Europa, conhecer os parques lá e voltar com a ideia de que Nova York precisava de um parque imenso para uma cidade que, à época, quantos habitantes deveria ter? O Central Park, quando em 1858 ele foi colocado, cada dentinho desse é um quarteirão. E o Central Park tem uma extensão enorme. Mas aqui estão lançadas as bases daquilo que será a arquitetura da paisagem, que é um campo disciplinar que busca unir questões infraestruturais a questões sociais. Então, isso aqui é o antigo reservatório de água da cidade. Ele escava o novo reservatório e modela todo o terreno ao redor. Ou seja, isso era um terreno plano, completamente alagadiço. Ele seca o lugar, faz o relevo e cria toda uma imagem de verdade completamente fake, né? O Central Park é uma obra do artifício, mas nem por isso menos importante na sua potência, né? Enquanto parque. O pulo do gato o Olmsted vai dar quando ele for projetar Boston, enquanto Boston está perdida numa grande epidemia em finais do século XIX, ele é convidado pelos gestores a pensar uma solução para isso. E graças a Deus, gente, ele não fez piscinões. Ele resolveu fazer um sistema de parques. Esse sistema de parques, ele drenou a cidade, porque a cidade tinha essa questão, os miasmas, não é? Para quem conhece um pouco de sanitarismo, sabe que as pessoas ainda não tinham conseguido, os cientistas, né, juntar o elemento transmissor e as questões as águas eram as culpadas. Né? Então, a questão era secar o território e ele seca com um sistema de parques. Mas a beleza da obra do Olmsted aqui, primeiro de tudo, é que é um grande sistema de parques e não só mais um parque só, como o Central Park. É um sistema de parques que traz para a cidade um registro estético completamente diferente. Porque, ao contrário, olha só, é um sistema... Esse aqui é um dos parques só, tá? Quem conhece Boston sabe que é um luxo aquela cidade de parques, e tudo isso foi construído exatamente no mesmo período, segunda metade do século XIX, em que a gente está vendo Paris se transformar, Barcelona se transformar. E o que eu tenho aqui? Um parque com um registro de pântano. Ele dizia assim, a vegetação que eu vou conseguir usar aqui é uma vegetação que aguenta a salinidade. Então, vocês estão vendo um homem à frente do seu tempo. Ele quer provocar o encontro das pessoas e, ao mesmo tempo, ele produz um espaço em grande congruência com a natureza. Todos os escritos dele têm essa questão, os papers dele todos falam sobre isso. Enquanto isso, na Europa, a questão da industrialização vai dando frutos, ou seja, isso aqui é a resposta, é o programa Minha Casa Minha Vida da época, né? Ou seja, a resposta para a classe trabalhadora que vive amontoada é amontoá-la nesses lugares onde eu não tenho de verdade qualidade de vida alguma. E outras vozes surgem, por exemplo, todo o movimento Cidade-Jardim é forjado dentro dessa perspectiva. E aqui, então, você tem esse sujeito, Ebenezer Howard, que trabalhava no parlamento inglês, tinha inclusive morado uma temporada nos Estados Unidos, e ele monta esse sistema em que ele acredita que a solução é disseminar a Grande Londres para dentro do país, ou seja, dividir a cidade em a grande cidade, a grande metrópole, em pequenas cidades. Elas formam um sistema. Ele tem essa questão da quantidade de pessoas juntas, muito importante. Ele pensa um cinturão de alimentação em volta disso, com a agricultura. Ele junta muitas pessoas junto com ele e tem 2 projetos de cidade que foram, de fato, construídos. Isso é muito estudado pelos arquitetos urbanistas como um dos modelos. O outro modelo, nessa mesma época, que está pensando o futuro das cidades, é o modelo mais racionalista, que vai dar cidades como Brasília. Embora existam escritores brasileiros que dizem que Brasília já é um misto desse modelo com o tal do modelo racionalista. Letchworth é de 1930, aqui essa imagem, mas ele foi projetada essa cidade entre 1903 e 1905.
Toda a arborização aqui já é parte de um sistema. Tudo isso fala de praças, parques e ruas arborizadas. E as ruas têm esse aspecto, certo? Tem uma questão da vida no cottage e tudo mais, em pequenas casinhas, na vida familiar. Mostro para vocês, eu estou indo para o final da minha apresentação, a manifestação de um sujeito que não é muito conhecido no Brasil, infelizmente, porque ele não foi traduzido. Mas ele é contemporâneo do Olmsted e diz que aprendeu muito com o Olmsted na questão do sistema. Ele é engenheiro florestal de formação e ele escreve esse belo livro em que ele fala de grandes cidades e o sistema de parques. Ele está dizendo que uma cidade aqui, ela deve ser estruturada dentro de um sistema de parques para poder, de fato, alcançar uma salubridade, uma vida muito decente para os seus cidadãos, né? Por exemplo, uma obra dele é a cidade de Buenos Aires. Quem já visitou Buenos Aires e achou Buenos Aires um luxo, viu um pouco deste modelo que vai disseminando esse sistema pela cidade. Desenhos riquíssimos, é um livro todo ilustrado, ele faz um panorama do que se fazia na época, e olha que bacana, ele chama o projeto dele de projeto orgânico para a urbanização do município, né? Mais um detalhezinho, as árvores estão bem podadinhas, como vocês podem ver, é um francês. Mostro alguém que de algum modo sei que a Ana Rita vai tratar, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o famoso enquanto isso, no Brasil, o que acontecia? No Brasil, a gente tinha todos os tipos de peste acontecendo no Porto de Santos, porque o Porto de Santos sofreu um aumento imenso de população por conta do café. São Paulo vai se tornar a tal da locomotiva do país, e Saturnino de Brito é chamado para dar um jeito nessa história. A formação dele é francesa, ele tem essa construção dos canais como um das suas estratégias, mas ao mesmo tempo ele cria passeios. São canais que são ricamente arborizados e que no final da tarde as pessoas não só passeiam, mas também referenciam. Você mora onde? No primeiro canal, no segundo canal, no sexto canal. Maria Rita vai retomar isso. Mostro rapidamente a cidade de São Paulo. O que é a cidade de São Paulo em 1890? É uma cidadezinha, de fato. Quando a ferrovia chegar e o café chegar, tudo vai acontecer. Olha o salto da população, 64 mil habitantes. Isso aqui é para eu mostrar para vocês essa várzea aqui. Isso aqui é o rio Tamanduateí, esse aqui é o Tietê, que eu mostrei para vocês alagado naquela imagem, e ele tributa suas águas no rio Tietê. A várzea não tinha sido ocupada justamente porque ela alagava. A morfologia daqui tem terrenos muito grandes, porque são as fábricas do Brás e as suas vilas operárias. Este lugar aqui é todo muito mais arrumadinho, porque eu estou nos Campos Elíseos, né? Um lugar muito mais salubre, um lugar onde a elite vai morar. Uma imagem daquela várzea, um quadro de Benedito Calixto, que está no Museu do Ipiranga, e uma imagem daquela várzea ocupada por um parque implantado em 1930. Do mesmo modo, mostro em Anhangabaú, também com um projeto, ambos de Bouvard, que é um francês que, em passagem por São Paulo, projeta esses parques. Vejam como as morfologias, elas contam as décadas dos processos de ocupação. E esses parques, olha só, estão nessa fotografia. Olha só, o Anhangabaú aqui, com o Teatro Municipal, e o Parque Dom Pedro, neste lugar, onde é o Mercadão de São Paulo. E o que aconteceu com o tempo? Com o tempo, o Anhangabaú foi tomado pelos carros, o rio foi embutido, e aí, mas a cidade está aqui crescendo e crescendo, 1962, não dá nem mais para ser estacionamento, porque o carro tem que passar, o carro tem que passar, isso aqui é o viaduto do Chá, em São Paulo. Esse parque resiste até 1930, e o que vai acontecer com esses dois parques? Ele vai se tornar esse macarrão de viadutos. E aquele rio que serpenteava aqui vai se tornar isso, certo? Então, meus caros, finalizando a minha fala, eu diria, nós fomos construindo os nossos conflitos. De fato, o horizonte é tentar conseguir, através de um planejamento sistêmico, unir todos os esforços, porque as respostas não estão em uma caixa só. De fato, esse processo
renovadamente acontece todo janeiro, os jornalistas não têm muita dificuldade, é só esperar encher que a manchete acontece. Como é que a gente sai disso? Eu termino minha apresentação com essa imagem, que é um parque que Saturnino de Brito projeta exatamente para o Tietê, esse rio que eu acabei de mostrar, em que o rio, bastante cheio de meandros, é retificado. Ok, vamos dar um desconto. Ele é um engenheiro sanitarista, mas ele não ocupa a várzea. Ele prevê que este lugar vai ocupar os pulsos que a natureza dá. E ele constrói uma congruência em consonância com o seu tempo e espaço. Com isso, eu finalizo minha apresentação e agradeço. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar. Joia. Luciana, nós é que agradecemos. Muito obrigado, né? Excelente apresentação, uma verdadeira aula para todos nós presentes aqui. E ao final, né, após a professora Ana Rita realizar a sua apresentação, iniciamos as rodadas, né, de perguntas. Muito obrigado, viu? Então, já passando para a professora Ana Rita Sacarneiro, deixo-a totalmente à vontade e livre aí para abordar também o seu rico tema. Professora, fique à vontade. Muito obrigado novamente, viu? Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite e parabéns para a Luciana pela palestra, excelente. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso debate. Obrigada, Sérgio. Agradeço muito pelo convite. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu estou abrindo a apresentação para a gente começar, né? Bem, está correto. Ok? Perfeito. Então, gente, eu decidi não trabalhar, e a gente decidiu, nós decidimos, né, Luciana, não vamos falar de coisas desanimadoras, né? A gente está num momento de pandemia, sim. Nós temos notícias da destruição de nossas florestas, de ameaças manguezais, destruição de patrimônio moderno aqui no Recife, né? E ao patrimônio vivo dos Jardins de Burle Marx, muitas ameaças também. Mas a gente vai tratar de um assunto, de interpretar esse assunto nesse sentido do simbolismo da árvore, do seu significado espiritual, de trazer à discussão essa cosmovisão da Carta da Paisagem das Américas, onde a árvore, né, é citada na sua verticalidade, e começa com essa imagem que está aí do paraíso, né? A gente sempre faz referência ao jardim e o paraíso, mas a árvore está presente, né? Mostrando não só a serpente, Adão e Eva, o paraíso e a maçã. Então, a arborização urbana, ela é algo que a gente vai tratar, mas nesse sentido, de toda a vegetação da cidade, e trazendo essa discussão de cidade saudável, que é o que a gente precisa diante de uma cidade doente e de um planeta doente, que é que a gente está vivendo, né? Então, essa imagem da arbórea, e terminamos também, claro, com a visão de Burle Marx como paisagista, porque sempre é esse recado que eu dou na sociedade, né, quando eu sou convidada para os seminários da SBAL, Sociedade de Arborização Urbana. Então, eu já digo isso a Sérgio inicialmente, mas... Então, eu lembrei muito, e eu acho que a gente vai fazer aqui uma recapitulação, né, de documentos importantes que a gente tem aqui no Brasil, e também mais enfaticamente na cidade do Recife, e eu começo com esse livro de Ivete Farah, que ela trata da imagem árvore, a árvore como o imaginário arbóreo, né? É muito interessante. Então, ela diz isso, pela imagem árvore, entramos em contato com a matéria cósmica em toda a sua plenitude, penetrando nas entranhas de sua existência e origem. Então, é uma poética que ela trabalha, né? Ela trabalha a árvore dentro dessa poética urbana, e é uma coisa que a gente precisa alimentar, né, na nossa vida, ou seja, para a gente se encorajar diante do que a gente tem pela frente, esse panorama de recuperação da nossa cidade saudável. Então, isso é uma imagem que eu
coletei desse livro de Visão do Paraíso, né, muito significativa, traz esse jardineiro carregando a árvore, né, para a gente pensar que será que é isso que a gente precisa, né, cultivar e ver melhor e encarar na nossa cidade, não esse jardineiro e essa árvore, isso é no século XIX, mas a gente tem no México, por exemplo, esse arhuarhuete, que é a árvore sagrada dos mexicanos. Então, é muito interessante quando a gente vê isso. Eu visitei parques, né, na cidade do México, e que lá eles têm todo o orgulho, né, por essa árvore, a arhuarhuete, e ela significa velho homem das águas. Então, é sempre dentro dessa visão e dessa cosmovisão, ou seja, essa relação espiritual, o mundo, né, a visão do mundo e uma visão desse além, né, também. Então, aqui na cidade do Recife, por exemplo, o cajueiro é a inspiração, né, de Francisco Brenan, nas suas cerâmicas, nos seus trabalhos. Temos também esse roteiro para construir no Nordeste, que Armando Holanda fez, né, o arquiteto Armando Holanda, em 76, onde ele trabalha, veja, a capa é uma árvore, uma sombra, na verdade, né? O arquiteto traz esses itens que ele aborda para se construir no Nordeste, onde é procurar a sombra, acima de tudo, e a árvore, mesmo simbolizando a casa, né? Criar sombra, recuar paredes, vazar muros, construir frondoso, é essa mensagem que ele dá nesse livro de 76, foi reeditado, e eu estou lançando coisas como se a gente estivesse fazendo uma viagem também, né, pela história. E me lembrei de colocar essa imagem do Juazeiro. Veja, é a mesma coisa que apareceu no slide anterior, é essa copa vasta e uma sombra, né? Nesse solo, apesar de árido, mas a gente sente uma leveza, né? E algo que abriga. Aqui na cidade do Recife, o nosso Jardim Botânico do Recife, o símbolo é o visgueiro, né? Então, isso também é muito importante, essa referência que se tem para várias coisas, né? E que ver árvore é ter vida, é ver vida. Então, hoje a gente está diante dessa mudança de paradigma no planejamento urbano. O que é que a gente tem, né, pela frente? É uma cidade adoentada, mas em busca de uma cidade saudável, que foi a mesma coisa que aconteceu no início do século XX, diante de tantas doenças que vinham acontecendo no mundo, né, que vinham acontecendo, e o que a gente está querendo é essa busca por espaços saudáveis, abertos, arborizados, para o bem-estar do corpo e da mente. Então, esse bem-estar é muito interessante, né, visualizar isso como algo a alcançar, essa felicidade que Luciana também colocou. Qual o vínculo, então, entre arquitetura, urbanismo e saúde? Eu recebi a revista da FAPESP esse mês, né, e ela aborda esse item, que é espaços saudáveis, uma matéria que eu achei muito interessante, né? Então, diante daquelas doenças que existiam no fim do século XIX, houve essa abordagem e também uma solução, né, de criar escolas ao ar livre, e elas surgiram na Bélgica e na Alemanha, em 1904, para garantir condições mais seguras de saúde. Utilizavam mesas, cadeiras e lousa portáteis, o que permitia aos alunos e professores formar classes sob as árvores. Essa imagem que a revista mostra é exatamente isso, né? E houve em São Paulo, ela fala dessa escola de aplicação ao ar livre, no Parque da Água Branca, eu não conheço, isso foi em 1939, e diante dessas doenças, né, tuberculose e raquitismo. Então, isso é uma medida, né, uma forma de enfrentar esse problema, e o título dessa matéria é Espaços Saudáveis. Isso me lembrou o projeto, né, de plano de saneamento de Recife, de Saturnino de Brito, que foi de 1910, né? Entre 1910 e 1917, ele desenvolveu, e exatamente com esse lema, de um Recife adoentado para um Recife civilizado, a busca de uma cidade saudável. A arborização é exatamente essa, né? Busca essa recuperação, essa renovação, reestruturação, e isso foi uma imagem claro, está disponível, do trabalho de Saturnino e publicado, quer dizer, ainda não publicado, mas presente na dissertação de Luiz Ascioli, que eu orientei, e a gente vê todo esse verde e a questão da visão sistêmica. Veja, essa amarelinha aqui são os quarteirões projetados, né, para o adensamento e a expansão da cidade,
né? E isso aqui já estava construído aqui, onde tá meio difícil a imagem, mas a gente vai ver isso interpretado nessa imagem seguinte. Mas é só para dar uma noção desse plano de saneamento, onde ele trabalha o projeto de melhoramentos. Ela interpreta aqui, que ela faz essa imagem, né, trabalhada, mostrando que isso aqui não era parque, mas ele indica para se criar parque. Aqui é o cemitério de Santa Maria, ele indica toda uma área que emenda com o atual Parque 13 de Maio, né? Então, buscando todos esses pontos e indicando, e ela consegue visualizar todos esses espaços, né, que estão aqui mencionados, até aqui, dentro dessa imagem, desse plano de Saturnino, ou seja, depois foram se construindo, né? Algumas coisas não foram. Não foram dentro, mas o Derby, por exemplo, que é a Praça do Derby, e era antes o Parque do Derby, foi todo um projeto dele e indicações para expansão de um sistema, na verdade, né? Então, isso essa imagem é dessa dissertação de Luísa, que foi um presente do nosso Laboratório da Paisagem, né? Então, essa revista da FAPESP traz também essa imagem de Brasília, Brasília como cidade-parque. O que é que a gente vê aqui? Toda essa arborização, né, percorrendo o espaço construído, né? Então, é realmente uma vista que agrada, né, quando a gente olha. E trazendo para os anos 30, né, quando o Burle Marx chega aqui, ele dá essa declaração, né, no seminário de tropicologia, quando ele faz uma palestra, ele diz que Recife cidade de contrastes, cheia de mocambos, mas com grandes casas que também me impressionavam profundamente, semeadas numa paisagem dominada pelas mangueiras, jaqueiras e entremeadas de coqueiros. Então, ele define, né, ele visualiza a cidade arborizada, né, e indica, inclusive, essas espécies. Aqui eu trouxe uma imagem de uma pintura de Van Gogh, do Banco de Pedra. É o tema da pintura, né, do quadro, mas de 1889, mas o que é que a gente vê? A gente vê o tronco da árvore, ou seja, é como se ela tivesse à frente desse banco. O banco está aqui. Mas o que seria desse banco sozinho, sem um abrigo? Isso é um desenho de Burle Marx, que é de um Porta d'Água, era chamado o antigo bairro, né, do Monteiro, que hoje é Monteiro, e isso foi um desenho dele de 1932, que tem no catálogo de uma exposição, onde a gente visualiza, né, e Van Gogh foi uma inspiração para Burle Marx, né, o pintor, entre outros, Proclé, Matisse, Arp, Van Gogh também, e ele marca isso muito bem nesses desenhos, né? São alguns dos primeiros desenhos dele. Aqui é a Praça Ministro Salgado Filho, no Recife, que ele projeta em 1957, paralelamente ao Parque del Este, em Caracas. Então, se vê, eu não sei se vocês estão vendo, mas todas essas bolinhas, né, como se fosse uma cortina de vegetação, de árvores, percorrendo todo esse lago, que é o ponto focal e que direciona para o Aeroporto Internacional de Guararapes, que hoje há uma ameaça de se demolir esse edifício antigo, porque houve a expansão, né, do terminal que foi feito, e hoje a gente tem uma ameaça de se demolir esse edifício, quando, na verdade, isso é um projeto integrado, e o edifício é esse aqui. Não existe mais dessa maneira, porque já houve uma reforma nos anos 80, e essa é a lista de vegetação existente nessa praça, mas é uma relação de um conjunto, né, moderno e que está ameaçado. Por que eu coloquei essa imagem, né? Esse foi um amigo meu que me mandou, um economista, mas o olhar, né? Eu coloquei por causa do olhar. Então, é isso que a minha intenção aqui, de deixar essa mensagem para vocês. Vamos trabalhar esse olhar, gente. Isso aqui é no Agreste, de Pernambuco. E veja que a árvore, no meio, né, desse cinza, né, desse cinza da colina e dessa terra que aparece aqui com esses arbustos, a árvore, ela sobressai aqui no meio, né, fazendo uma cortina de vida. Esse desenho de Burle Marx, da Praça Euclides da Cunha, é de 1935, também é a mesma coisa, apesar de ser um jardim das cactáceas e de ser a clareira, né, no meio, no centro,
com esse homem de tanga que ele sugere, que nunca foi colocado, só depois que foi o que está lá, não é? Que é o homem, não, é um cangaceiro, e ele está lá hoje, né? Mas foi depois. Esse aqui ele indicou como uma escultura de Celso Antônio que não foi colocada. Então, o que a gente vê é essa cortina de vegetação da Caatinga, né, que é a vegetação da praça, com essa parte, né, das cactáceas muito mais dura, né? Então, isso aqui é um desenho que foi feito por Lúcia, pela professora Lúcia, e como se juntasse, né? Esse desenho do Burle Marx, ele inteiro nessa unidade, formando essa cortina, e a gente vê melhor a praça, que é essa, que apesar de ser de 2012, ou quando houve a restauração foi em 2004, né? 2004, mas aqui a gente vê toda a cortina de vegetação e a grande clareira das cactáceas presente, né? Onde estão aqui diferentes tipos de cactos. E isso tudo não foi feito aleatoriamente, né? Foi um estudo, e esses são desenhos de Liana Mesquita, uma arquiteta e também estudiosa da ecologia, e ela faz todo o desenho em cima das espécies indicadas. Não tem o projeto, a gente não encontrou o projeto do Burle Marx, nas depoimentos dele se identifica isso. E ela faz todo esse desenho para entender o porte, a forma, a arquitetura da vegetação durante o projeto de restauração, que nós fizemos como consultoras, né, para a Prefeitura do Recife. Isso é o projeto para recuperar o cactário e a vegetação arbórea que foi indicada, né. Esse também é um livro de Liana Mesquita, de Arborização do Recife, que é interessantíssimo, onde ela indica não só fundamentos, mas a seleção de espécies, a execução do plantio, e ela faz esses desenhos, né? É uma coisa preciosa esse livro. A gente não pode deixar de falar nesse livro quando trata de arborização no Recife. Então, mostrando ainda, fazendo esse percurso, né, que a gente está fazendo, não só em Recife, mas também em cidades como a de Salvador, se identifica o Terreiro de Jesus. Aqui está uma linha bem clarinha, que é a vegetação de contorno, e que a gente vê aqui também a cortina de vegetação indicada, né, pelo paisagista, nessa área que fica livre, né, onde tem a fonte, e essa área mais ampla de um lago, né, mais aberta, então segue o mesmo princípio projetual, né, e isso está no livro de Flávio Mota, e aqui somente mostrando para vocês como esse princípio ele permanece, ele está sempre, né, sendo algo que ele percorre, que é a inspiração dele, né, a arborização. Isso foi um desenho de Fátima, uma arquiteta, ela é artista plástica também, baseada no desenho de Burle Marx. Ela pega o desenho de Burle Marx e ela faz essa pintura, que é a capa da nossa cartilha, né, publicada em 2009, no centenário de Burle Marx, numa parceria com a Prefeitura do Recife. Mais desenhos, né, de Burle Marx, esse é de 37, né, o Ficus, outro desenho, e ele faz essa citação desse livro de Lemos, que é bem interessante, né, é sobre o flamboyant. A árvore que me lembra o Natal é o flamboyant. Passei um Natal na Alemanha e tive saudades de casa, da família, sentada em cadeiras sob a árvore. Nela moravam pombos. Ao defecarem, eles fecundavam nossas cabeças. Então, é uma visão, né, de natureza, né, que Burle Marx conserva e reflete no seu trabalho, como na Praça de Casa Forte, também em Recife. Toda essa vegetação percorrendo essa profundidade, né, uma praça de profundidade, como diz Camilo City. Aqui é o Jardim do Centro de Plantas da Amazônia, do ecossistema da Amazônia, e a Índia se banhar, que nunca foi colocada também. Isso é uma foto de Alexandre Bezin, de 1940, e mais desenhos dele também, sobre a Praça de Casa Forte, onde se vê, né, a fila duplicada, né, de árvores percorrendo toda a praça, então, assim como as palmeiras, essa diversidade. Uma vista aérea da Praça de Casa Forte, né, onde a gente pode ver essa vegetação toda percorrendo a praça, e a esclareira, que é os lagos, outro lago, e o lago de cá, são 3 lagos. Então, ela abraça,
né, os visitantes, ao chegar na Praça de Casa Forte, isso foi em 2015, nossa aluna que tirou essa foto belíssima, é como se você se sentisse abraçado, né, por esse espaço, apesar de estar na cidade, em pleno, né, dinâmica urbana, outra parte, e mais uma vez já um desenho, né? Nesse desenho, que ele também ele reflete um tipo, né, de árvore, mas o que é que a gente vê? A gente vê um projeto de paisagem, né? Nós podemos ver como se isso aí fosse um piso, né, que ele projeta, isso é a interpretação que ele faz da árvore no modo de ver dele e como se estivesse penetrando, né, nesse interior. Aqui é uma superquadra em Brasília, onde ele coloca essa árvore que se chama o nome popular jacaré, né, e ele diz isso no livro de Tabacô, sobre as conferências dele. À medida que nos aprofundamos no conhecimento das plantas, ampliamos quase numa razão logarítmica a área do desconhecido. O conhecimento desvenda maiores mistérios. É sempre algo a se conhecer, todo dia a gente aprende, né? Então, essa interpretação que Pietro Bardi faz, está na revista Habitat, de 54, ele diz, o título da matéria é A Tarefa Nativista de Roberto Burle Marx, a síntese do real. É impressionante, né? Então, as raízes do vegetal estão aqui, e aí são desenhos de Burle Marx, né, como se ele estivesse se aprofundando e penetrando nesse mistério que é a árvore. Burle Marx se apossou, isso é a interpretação de Bardi, da massa florestal, dos troncos, dos galhos, de suas cores, de suas fantásticas formas de cenário tropical, sejam da amazônica, sejam da Tijuca, sejam do sertão, sejam do litoral, e as centrifugou até decompô-las em análise, para então, em consciente temático, lhes extrair a síntese formal e plástica típicos de sua arte. O que é que a gente está vendo aqui? É exatamente como a pintura, o desenho e o jardim se fundem, né? Então, esses desenhos vão como se estivesse decodificando, né? E terminam nesse mangue azul, que é uma pintura dele, de 1963, está no livro de Lauro Cavalcante, dos 100 anos, de Burle Marx, é belíssimo. Isso também, né, é de um catálogo de exposição, onde a gente vê a arte da pintura e do jardim, junto, esse conjunto me agrada muito, né, de desenhos e de projeto, aqui é o Banco Safra, o projeto do Banco Safra, e a gente visualiza um tronco, né, como se fosse uma seção dele. E isso aqui foi uma discussão que eu tive com um aluno meu, Wilson, e a gente fazendo exatamente, tentando projetar, tentando fazer um esquema do pensamento, né, do olhar jardineiro de Burle Marx a partir da natureza, dessa artialização, né, que Roger trabalha, o filósofo, né, de operacionalizar a natureza em paisagem, em viso, através da pintura, da música, e in situ, no jardim. Aqui é o jardim, o projeto, e aqui o jardim realizado. Esse é o pensamento jardineiro e paisageiro, né, a gente pode dizer, de Burle Marx. E aí nós vemos essa estrutura íntima traduzida nesse abstracionismo, né, que é a pintura abstrata que ele faz, mas que essa árvore, ela está presente, essa vegetação, ela está totalmente vista, né, aqui, como no trabalho da Praça dos Cristais, que é do Ministério do Exército em Brasília. Eu termino com essa imagem, e eu coloquei improvisação. Mas Tabacô coloca assim também, em algum momento, quando ele se refere a essa imagem, que Burle Marx falando, de por que ele colocou isso, ele diz, o material de construção para o paisagista não é o tijolo, nem o concreto ou o ferro. A planta é um ser vivo, a exigir suas próprias condições, mas a um pequeno preço. Ela nos compensa com sua própria dinâmica, com a da floração, frutificação, queda das folhas e até com a morte. Né? Isso é de 1950 que ele coloca isso, né, como até encontrou, mas fez parte, né, do projeto também. Então, gente, é isso, a minha mensagem é essa, da gente refletir, né, sobre esse universo, né, que é a questão da árvore e da arborização. Eu agradeço, né, e vamos
ficar aqui com vocês para o debate. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana Rita. Foi um presente a todos nós a sua explanação e, da mesma forma, a explanação da professora Luciana. Então, vamos passar agora para as questões. Eu anotei aqui até as que foram feitas até o momento, então vamos lá, né? Então, vou direcionar para a professora Luciana uma pergunta que foi de presidente para presidente. O nosso presidente Sérgio Chaves, ele pergunta, ele coloca e pergunta, né? Assim, nós sabemos da importância da arborização urbana nos espaços públicos mais saudáveis. Luciana, você afirma que as fontes de pesquisas podem dizer que a arborização urbana é uma necessidade das cidades para uma melhor qualidade de vida para os cidadinos? Primeiro, obrigado pela pergunta, Sérgio. Eu acho que ela me dá a oportunidade, inclusive, de fazer esse arco com a própria apresentação da Ana Rita. Sabe que quem me ensinou que a paisagem não é um luxo, é uma necessidade, foi Roberto Burle Marx. Foi lendo os escritos dele, que a primeira vez que eu li isso, para mim causou tanta espécie, eu fiquei lendo aquilo, porque eu conhecia a historiografia dos jardins. Vocês viram, eu mostrei alguns para vocês. É coisa de gente que tem muito dinheiro, não é? É o rei, é o cardeal. Essas coisas todas estavam muito longe das pessoas. Porque vocês vejam, é o uso da vegetação não, dentro de um registro estético, para aquele que faz o projeto. Naturalmente, há esse repertório inviso, né? Ou seja, a visão se altera. E você passa a ter essa experiência olhando uma árvore, olhando uma paisagem, porque algo já aconteceu no seu repertório. A paisagem é uma construção cultural. Paisagem não é natureza. Não são exatamente a mesma coisa. Existe aí uma alteração, não é? Pelo menos segundo os trâmites da arte, da arquitetura. Eu estou contando para vocês, lembra da minha fala? Ou seja, tem várias portas para entrar na paisagem. Então, o bacana é que a Ana Rita ela trouxe para a gente esse espectro de quais são os óculos que a gente usa quando a gente está pensando essas coisas. E eu não tenho dúvida de que isso, de algum modo, esteja também no olhar de vocês. Não é privilégio de quem teve a formação em arte, arquitetura e urbanismo olhar desse modo, absolutamente. Não é pretensioso, seria pretensioso afirmar isso. O que a gente simplesmente está dizendo é que no processo do nosso desenvolvimento cultural, seja ele qual for, um certo olhar se instala. E ele mira esses lugares não como uma questão de luxo mais, mas como uma questão necessária. Porque vocês vejam, a beleza de tudo é conseguir associar as duas coisas, né? Ou seja, quando eu planto uma sequência de árvores, eu vou ter serviços ecossistêmicos, embora o nome não me agrade muito, porque eu acho que funcionaliza muito, né? Mas eu consigo entender. Dentro da ideia de que está ali prestando um serviço, né? Ela evapotranspira, captura carbono, faz oxigênio, etc, etc, etc. Eu não vou chover no molhado, porque estou falando com especialistas, né? Mas eu acho que quando a gente estende isso para a ideia de paisagem, eu entro dentro desse registro que é social, esse registro que é estético, esse registro que, de fato, expande o olhar para uma árvore, né? Ou seja, quando eu instalo uma árvore numa rua, ou eu penso uma rua com árvores, eu não estou só fazendo uma questão técnica, eu não estou só respondendo tecnicamente, ou pelo menos não deveria, né? Eu estou, de verdade, dialogando com toda a cultura daquela população. Eu estou, por exemplo, polvilhando o caminho da escola de uma série de crianças de memória. Eu tenho uma memória das ruas que eu ia em Presidente Prudente. Eu nasci numa cidade muito quente, né? E eu me lembro exatamente que o caminho que eu fazia para a escola, ele ia mudando de calçada, porque eu ia justamente perseguindo as cibipirunas, que já eram grandes o suficiente para fazer belas sombras.
Então, o meu caminho, e quando elas floresciam, tudo mudava, porque o chão virava um tapete amarelo. Então, tudo isso faz parte da minha memória. Então, arborizar, sem dúvida nenhuma, não é um luxo, é uma necessidade, porque o nosso espírito, ele não precisa só desculpe, o nosso corpo não, e a nossa mente é uma coisa só, não é separado. Eu não preciso só de um bom ar, eu não preciso só de uma condição de temperatura razoável. Eu preciso de verdade de experiências, eu preciso viver. E para viver precisa disso, desse todo aí, não é? Perfeito. Muito obrigado, Luciana. Eu vou passar também uma questão também do presidente Sérgio Chaves para a professora Ana Rita. Professora, como que estão atualmente as conservações dos espaços públicos projetados por Burle Marx e pela Prefeitura do Recife? Como que está essa gestão atualmente? Fernando, e direcionado para Sérgio também, veja, nós sempre temos, né, agora mais ainda, porque os serviços pararam, né, mas a gente está o tempo todo fazendo relatório de vistoria. Nesse momento, esse ano, por causa dessa pandemia, não houve oportunidade, né, de fazer ainda essa fiscalização, mas nós já começamos a fazer. A situação é muito... dói, né? Dói mesmo, porque realmente eu acho que, como nós discutimos com a prefeitura, o plano de gestão, existe já o plano de gestão do Jardim de Burle Marx, né, tombados. Esse plano foi concluído em 2019, isso foi um avanço, foi uma conquista muito grande. Esse plano está lá como talvez um pioneiro no Brasil, não sei, mas eu acho que nós temos instrumentos, né, para tratar, porém não tem a mão de obra especializada, não só do nível técnico, que são aqueles fiscais, né, que é a Enlurb, a empresa de urbanização, e que fica, né, encarregada do serviço de manutenção da prefeitura, mas falta no técnico instrução, ou talvez, eu vou dizer a palavra, gosto, vontade, né? Entusiasmo de se responsabilizar por entender um jardim, por entender uma composição, um repertório que o Burle Marx sugeriu, né? Então, tem que manter aquilo como uma obra de arte, um patrimônio vivo. Eu acho que essa consciência não existe. Nós temos trabalhado isso muito em pequenos cursos, durante a Semana Burle Marx, sempre nós oferecemos, mas tem esse lado da nossa cobrança, e eu sei que tem o outro lado da prioridade também do governo, né? Que a gente tem que colocar isso também para discussão. E outra coisa que eu coloco também, sempre chama atenção, e a prefeitura já fica cismada quando eu começo a falar, é o jardineiro, né? Nós precisamos dos jardineiros, porque se não tiver o jardineiro treinado para o jardim histórico, ele não vai saber, ele pode até, com aquele trabalho de rotina, ele pode chegar a entender, mas quem faz a manutenção são os funcionários de serviços gerais. Isso não é correto, né? Então, tem toda essa, e Burle Marx já dizia isso desde 1930 aqui, precisamos de jardineiro treinado. A vida dele toda, ele ficou dizendo isso, né? E ainda bem que tem a escola que está ali também, né, sofrendo muito no sítio Burle Marx, que Cláudia também colocou isso no seminário, no nosso seminário, ela colocou a preocupação dela muito grande com isso, né? Mas ele criou uma escola de jardinagem, de jardineiro, do saber, né? De fazer essa preservação desse saber, fazer do jardineiro. Então, não é fácil, é uma luta constante do Laboratório da Paisagem nesse sentido, e ainda bem que nós temos esse comitê Burle Marx, que a gente tenta trabalhar com a prefeitura, em conjunto com o Estado e com o IFAM. Perfeito, perfeito. Eu já emendo, né, para você mesmo continuar numa resposta para a professora Eliane Guaraldo, né? Ela parabeniza a Luciana e também a você, Ana Rita, né? E uma pergunta para as duas. Como vocês veem a função das árvores como definidoras de espaço
e de espaço saudável, que é a pauta atual, né, dos espaços urbanos no planeta, até abordado pela FAO, né, a ONU, e CLEI, C40 e vários órgãos aí internacionais, e que precisa também entrar na pauta nacional. Pode iniciar, professora Ana Rita, ou tanto faz, ou Luciana, é vocês que sabem. Luciana, pode falar que eu falei agora, e Luciana fala. Tá bom, eu falo. Bom, agradeço a Eliane, querida da ABAP também. Bom, naturalmente a árvore tem um papel protagonista dentro dessa ideia de que a gente estrutura espaços livres, né? Quando a gente faz projeto de paisagem, ela pode, inclusive, não ter vegetação alguma. Sei lá, pense nas praças italianas que eu mostrei para vocês na minha apresentação, aquela praça de Siena. Mas as nossas condições tropicais e o nosso tempo e espaço presente, eu acho que há uma exigência ética, inclusive, de arborizar os lugares. E eu não preciso, de novo, chover no molhado para esse monte de especialista que está ouvindo a gente, né? Mas pensando nas pessoas que não são os especialistas, que estão nos acompanhando. Uma árvore é capaz de criar um espaço, solitariamente, como aquela bela árvore que é a representante do Jardim Botânico do Recife, né? Aquela árvore é uma presença, né? Ela faz o espaço. Agora, vocês sabem que no meu percurso atual de vida, eu tenho me dedicado muito ao estudo das políticas públicas. Por quê? Porque na minha carreira de projetadora, eu já fiz muita coisa que não sobreviveu. Eu estou pegando um gancho, estou tentando unir a pergunta que a Eliane fez com aquilo que a Ana Rita estava testemunhando, né? Porque não basta implantar. A gente tem que pensar em como manter, a gente tem que pensar na gestão, certo? E a gestão, ela só se efetiva, eu acho, e vou voltar a essa pauta, né? A partir justamente de uma afetividade. Aquilo tem que fazer parte da cultura das pessoas. Elas têm que defender aquela coisa, aquele lugar e o próprio trabalho como uma questão de honra. Isso tem que entrar dentro da nossa cultura, né? Porque eu acho que existe um desamor, mas eu não vou entrar aqui nessa vereda. Eu vou dizer simplesmente que isto é um caso de educação muito sério, muito importante, porque ela diz respeito ao nosso futuro comum. Ela salvaguarda a água que a gente tem, né? E ela salvaguarda as memórias, ou seja, tem tantos espectros. Então, quando você leva uma criançada para conhecer uma árvore como aquela, você não precisa dizer nada. Você senta a criançada ali, vai ter uma aula como essas que a Ana Rita mostrou, que não precisava estar tísico para acontecer. Por que as nossas escolas, as nossas secretarias de educação não estão associadas aos nossos sistemas de espaços livres? Para que parte das aulas aconteçam na cidade, nas regiões periurbanas, né? O que está faltando para a gente para que essa sinergia entre secretarias aconteça? É preciso uma política nacional, é preciso uma política pública. Ou seja, a paisagem e a arborização é uma questão política. É isso. Ótimo, Luciana. Continua, Fernando. Pode continuar, Ana Rita. Pegando o mote. Luciana, tem toda a razão, Luciana. E eu acrescento no sentido seguinte, eu acho que é um problema de educação mesmo, né? Por isso que nós fizemos aquela cartilha, né, do Jardim de Burle Marx. A gente chama cartilha, é um pequeno livro, mas que foi distribuído nas escolas de ensino fundamental, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, escolas públicas e privadas, né? Então, foi muito importante isso, foi uma campanha, na verdade, né? E aí, eu coloquei aqui, quando eu pergunto, né, por exemplo, eu tenho netos e eu pergunto, a escola vai no Jardim Botânico? Não há essa cultura, né? Precisa frequentar o Jardim Botânico. E, na verdade, tudo começou com o Jardim Botânico, a nossa história, eu acho, de arborização, né? E essa admiração, né, de Burle Marx, a mãe dele, né, ela era música, e ela cultivava, né, as plantas, então vai despertando a pessoa. Então, é todo um processo de conscientização. Eu acho que a gente precisa... Aqui, quando nós fazemos na Semana Burle Marx
essa ida nas escolas que fizemos em alguns momentos, e também sempre uma atividade, né, com as crianças. Eu acho que é isso que se precisa fazer, e sempre manter isso, porque é o futuro, né, do mundo, essa geração que vem aí. Agora, eu acho que existe também uma questão de você rejeitar a árvore, em muitas pessoas, né, porque a árvore suja a calçada, né, quer dizer, ou seja, por que eu vejo só esse lado e não vejo essa beleza? Então, quando a gente trabalha esse olhar, é nesse sentido de dizer, é interessante o jambeiro, quando cai aquela floração dele, não há coisa mais linda do que aquele tapete, né, que forma, né, na terra, no solo. Então, é para levar as pessoas para ter esse olhar mais artístico. E quando a gente fica falando do jardim histórico, do jardim de Burle Marx, a gente está trabalhando isso, sabe? Então, isso é importantíssimo no curso de arquitetura, não é? Que não, e em outros cursos também, nessa interdisciplinaridade, né, que vocês também estão promovendo, Luciana com a BAP, e a Sociedade de Arborização também. Eu acho que esse livro do manual técnico, que vocês também estão, né, aí com uma grande produção que vem por aí. Então, eu acho que a gente tem que investir, sabe, Fernando? Investir mesmo. O Sérgio, né, que continua aí um guerreiro, né, Luciana também. Então, vamos fazer isso, gente. Vamos juntar esse exército para fazer com que isso seja sempre uma semente, sempre a gente esteja plantando, né? Os índios dizem assim, nós não enterramos os nossos, as pessoas que fazem parte, né, da nossa comunidade, nós plantamos. Vê que coisa linda. Emocionante. Exatamente, é de arrepiar. Eu acho que para vários aqui que estão na live, a ideia como eu coloquei no início, ela precisa ser uma sinergia. Deixarmos de lado pequenezes humanas, né, como vaidades, tudo que atrapalha, né, coisas tão lindas para acontecer nas nossas cidades, né, unirmos forças para mudar mesmo, né, para transformar as nossas cidades e transformar vidas, né? Quem sabe um dia nossos netos, nossos filhos não precisem ficar mudando de calçadas, né? Mas sim possam passar por lagos, por árvores floridas, por tapetes cor-de-rosas, brancos, e por ações que nós planejamos. Então a ideia é essa mesmo, a união da BAP, do CONFE, da SBAL, da FAO e etc., para transformar cidades, transformar vidas num país tão lindo, tão diverso, né? Eu vou emendar aqui, porque o Maurício Bonesso e o Lucas Martins perguntaram assim, o Maurício lá de Maringá, se eu não me engano, né, o Maurício? Ainda é possível resolver o problema de falta de arborização em nossas grandes cidades, como Rio e São Paulo, né, especialmente em bairros mais carentes, né, e áreas... e daí também tem até a questão, né, uma questão que apareceu, né? Só não lembro exato o nome aqui que anotei. Milhares de cidades, né, têm calçadas muito estreitas, por exemplo. Como resolver esse problema? E o Lucas também pergunta, né? As professoras poderiam indicar alguma política pública, né, tipo algum modelo de arborização em cidades no Brasil que podem servir de referência para a gestão pública de nossas cidades? Então, com certeza, né, num país tão diverso, existem respostas, né? Pode ir, Luciana, fique à vontade. Vamos ver se eu lembro de tudo, Fê. Se eu não lembrar, você me ajuda. Tá, qualquer coisa me dá um... São Paulo e correto Rio, né? Não, então, eu acho que a primeira coisa e mais importante é se as cidades têm chance. Lógico que as cidades têm chance. Eu acho que as cidades têm chance, mas para elas terem chance, os gestores têm que ter coragem e a população tem que ser reivindicadora. Então, é uma junção de fatores que são complexos. Aquela imagem que eu mostrei de vocês, do Barão de Osman e os seus seguidores rasgando os quarteirões de Paris, de fato foi um episódio que eu acho que não se repete exatamente daquele modo mais. Porque, primeiro de tudo, é dentro de um sistema que a cultura já estava bastante acostumada com essas intervenções
soberanas, né? Embora o barão não fosse, ele era prefeito de Paris, não era rei, mas a cultura, o caldo cultural ainda era do absolutismo que estava ali, apesar da Revolução. Eu penso que essa alteração, por exemplo, de você ampliar as calçadas tomando as vagas de carro, por isso que eu disse que essas coisas estão todas juntas. Você não consegue pensar numa melhoria das questões de arborização urbana se você não unir isso às questões de mobilidade. Se você pensar isoladamente, você não chega em lugar nenhum, porque é como aquele joguinho que se chama Tangram. Você mexe numa peça, todas as outras se mexem. Então, se você diz assim, por exemplo, Berlim, que eu conheço um pouco porque meu digníssimo esposo tem parentes que ainda moram lá. Por que Berlim as pessoas andam de bicicleta? Ah, porque o relevo é fácil. Não, mas não é só isso. Por que em Berlim a questão de drenagem está resolvida de modo que as gotas de chuva que caem em Berlim não ficam andando pela cidade? Eles têm um planejamento que as gotas que caem devem percolar naquele ponto. Não tem essa coisa de junta no ponto mais baixo, enche, alaga tudo. Então, veja, tem um sistema que deve emergir no processo de planejamento, é isso que eu faço de pesquisa, que é o sistema de espaços livres da cidade. Esse sistema de espaços livres, ele junta aquilo que está livre, sendo público ou privado, tudo aquilo que as leis garantem. Em São Carlos, que é onde eu estou, eu dou aula aqui na USP de São Carlos, então a minha pesquisa se liga à cidade de São Carlos. A gente tem uma lei de privilégio, que é como eu chamo, que é a APREM. São áreas onde estão os mananciais que as APPs receberam um engordamento. Só que esse engordamento não significa que você não pode ocupar como na área de APP, com usos. Mas isso já garante uma terra urbana onde os parques lineares vão ser implantados. Então, você veja, você tem que pensar primeiro estrategicamente no futuro para as áreas que ainda não foram ocupadas. Para as áreas que já foram ocupadas, você tem que ter coragem de destruir. O que é muito sério, porque como a gente mal chegou a construir, como é que a gente vai falar de destruição? Então, a gente tem que trocar a palavra, a gente tem que pensar que o que se vai fazer ali é construir vida. Então, por exemplo, por que eu não posso pensar em voltar a plantar as árvores no leito carroçável, como já foi uma época? Eu tenho manuais, eu mostro para vocês, manuais de arborização urbana do exterior, inclusive, em que você faz um desenho de vaga, eu não estou dizendo para abrir um buraco no asfalto e já colocar a árvore ali. Deixa eu me explicar um pouco, porque eu não trouxe esse desenho. Mas você faz a calçada fazer um avanço, você desenha a vaga, que fica menor o número de vagas, e você rouba a vaga para a arborização urbana. Rouba não, na verdade você dá o que lhe é de direito, não é? Toda essa estratégia é um desenho, que é um desenho, eu brinco com os meus alunos, que não é um desenho prêt-à-porter, é um desenho de alta costura, principalmente nos ambientes que já estão construídos. Então, é preciso coragem e é preciso união. E é uma coisa que vem de baixo para cima. O cidadão tem que exigir. Eu só voto no candidato se o candidato se comprometer. Imagina uma situação assim, que sonho de consumo. Exato. Podemos passar, professora Ana Rita? Pois não. Podemos passar? Posso. Eu acho que tem também. Tem jeito, sim, sabe? A gente vai, e os projetistas estão aí para isso. As ideias aparecem, sim. A gente tem que acreditar, sabe? Essa é a intenção, né? E aí se faz. Aqui na cidade do Recife, né, foi iniciado, eu acho que em 2000, deixa eu ver, tem mais ou menos, talvez 2012, um projeto que é do Parque Capibaribe, né? 2012, então, esse Parque Capibaribe, não é? Que o Luiz Vieira, o arquiteto paisagista, ele está à frente, e o arquiteto Roberto Montezuma também, Cícero Monteiro. Então, é uma equipe de profissionais da universidade, professores que estão à frente, e é possível, sim, eles têm esse projeto do Parque Capibaribe, nessa visão sistêmica, e que percorre a cidade toda, de leste a oeste, né? Então, vamos pensar a cidade inteira, como Saturnino pensou, como é essa visão, né, de compreensão de uma totalidade, é isso que se precisa fazer. E ali está se fazendo, está se implantando aos poucos, né, mas já foi implantado uma parte, o Jardim do Baobá. Né? Existia um baobá na beira do rio Capibaribe,
né, que é esse rio que corta a cidade de leste a oeste, e estava lá presente em má condições, ninguém tinha acesso, porque o rio, no início do século, era um lugar que era para os casarões, né, se voltavam para o rio, tinha um banho de rio, o banho de rio era importantíssimo, mas de repente esse rio passou a ser ignorado porque virou esgoto, né? Então tem todo esse processo histórico que foi negando essa paisagem belíssima, né, do rio, do manguezal, e hoje a gente está retomando isso com o projeto do Parque Capibaribe. Então, se tem decisões, se tem força de vontade, pode-se fazer, e a cidade está aí como esse palco, né, esse teatro para se intervir no sentido de sempre trazer à tona esse projeto de melhoramentos, que foi o que Saturnino fez em 1910 aqui na cidade do Recife, essa visão, né, de totalidade, essa visão de compreensão da natureza com a cidade é natureza também. Perfeito. Uma pergunta bem, acho que de rápida resposta, né? Da Marta Dali. Um projeto de paisagismo passa por aprovação e fiscalização de órgãos públicos? Depende da qualidade que ele tem, não é? Depende da qualidade que ele tem. Se ele colocar em risco a vida, né? Se ele tiver uma intervenção, caminhos, etc., etc., ele vai ter que ter uma responsabilidade técnica. E aí você vai precisar da figura de um projetador, que, de um modo geral, é um arquiteto urbanista. Agora, uma coisa que é muito importante é essa palavra projeto, que eu acho que de vez em quando ela nos separa. E eu tenho uma militância que é fazer essa palavra projeto se desdobrar. O modo como a gente chama projeto é um pouco diferente do modo do que vocês chamam projeto. Mas os nossos projetos se encontram na paisagem e não podem se separar. Todas as vezes que eu preciso de um mentor que me ajude a fazer os processos de especificação, eu me alinho a Luiz Mates, que é uma figura que acompanhou o Burle Marx muito tempo da vida e que foi simplesmente o diretor do Instituto Agronômico de Campinas, não é? Ou seja, é necessário trabalhar junto, né? Nós, arquitetos urbanistas, temos uma expertise que é visualizar espaços. Então, imagine, quando Luiz Vieira olhou o Baobá, ele fez um modo de chegar no Baobá. Ele fez os caminhos, ele pensou o espaço, ele desenhou esse espaço. Ele desenhou uma experiência. Vocês compreendem? É isso que cabe, a nossa formação é essa. A gente tem 5 anos projetando, desenhando esses espaços para ficar craque nesse desenho. A gente tem história, história da arte, a gente tem conforto térmico, a gente tem várias disciplinas, como vocês também têm, ou muitas outras disciplinas, e tudo isso tem que se encontrar. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que para mim é muito séria. Quando um prefeito ou um organismo público escolhe um dos profissionais para trabalhar, para fazer o projeto, ele erra. Ele não compreende a complexidade de espaços como esse, por exemplo, que Luiz Vieira está projetando. Você tem que ter uma equipe interdisciplinar e as entidades elas devem fazer pressão para que isso aconteça. Não é possível isso ser isolado, não é? É para isso que existem as associações de representação. Elas têm esse papel importante. O Congresso Nacional tem que nos enxergar. É disso que eu estou falando. Nós somos invisíveis, de um modo geral. Aquilo que a gente faz é a última coisa, não é? Eu brinco, né? Você vai falar de uma pessoa que vai plantar árvores? Não, então, isso eu mesmo faço, não é? É muito complicado. As pessoas não entendem que isso é uma arte e é uma técnica. E isso, de fato, faz vida. Perfeito. Também de arrepiar. Veja só uma colocação de um nobre arborista aqui, o Anderson, né? Nosso Anderson Leite Fontes Júnior, de João Pessoa, Paraíba. É um arborista nato aí, que está sempre praticando, né, o bem na cidade de João Pessoa. Ele fala assim: amigos, durante essa pandemia,
se observarmos, o que mais salvou muitas pessoas, né, do processo depressivo e outros problemas psicossociais foram as áreas com paisagens verdes e com muita árvore. Eu, quando estava acometido com Covid, ele foi acometido com Covid-19, quem me salvou foi a árvore do meu quintal, pois só podia conversar com ela e tocá-la. Então, forte, né? E o nobre Anderson pergunta assim: professoras, como vocês enxergam os novos projetos paisagísticos, principalmente os públicos, né? Com pouca presença de plantas nativas, desde árvores, e também a gente tem que lembrar das arbustivas e arbóreas e outras formas de vida vegetais, né? O que acontece aqui no Nordeste, né? Que faltam as nativas, e acho que para todo o Brasil. Como vocês enxergam esses novos projetos, esquecendo da flora brasileira? Eu acho que eu lamento as ignorâncias, não é? O horizonte, eu estou aqui falando a mesma coisa, né? Eu acho que o horizonte é a gente conseguir criar esses lugares de encontro. Não é possível que a gente continue separado, né? Por exemplo, Ana Rita tem um biólogo que trabalha no seu grupo, não é, Ana Rita? Fiquei encantada com ele. Não tem como, não tem mais tempo para a gente ficar separado, não é? É isso. Trocar. Eu me lembrei de dizer uma coisa, Luciana, na questão do projeto, né? Porque, para nós, e eu acho que a gente entende essa necessidade de uma equipe interdisciplinar, o projeto de paisagem, ele pede isso, né? Mas, nós também podemos chamar esse projeto paisagístico, né, dentro da visão da arquitetura da paisagem, né? Quando o Fernando coloca essa pergunta, tem que ser, né, aprovado, sim, porque é uma arquitetura, né, também. Então, e também a gente entender que a paisagem está em todo lugar. Eu estou na paisagem, eu sou paisagem, né? Se você pensa dessa forma, então é preciso considerar várias, né, tem muitas variáveis aí que estão funcionando nessas decisões que se tomam. E eu acho que a questão da vegetação, né, exótica, por exemplo, eu não domino, né? Eu não domino esse repertório, né? Como vocês. Então, eu já tenho que dar a mão à palmatória. Eu preciso dessa consultoria. Inclusive, Burle Marx trabalhava, ele estudou botânica, mas ele só trabalhava com botânico. Quer dizer, grandes amigos, uma pessoa daquele nível, né, com o conhecimento profundo de tantas coisas, um artista, um autodidata, era assim que ele trabalhava. Então, exige essa compreensão. Agora, eu acho que é preciso sensibilidade, antes de tudo, né? É preciso que se tenha essa percepção, esse olhar sensível. É isso que eu acho que é a grande ferramenta que a gente precisa trabalhar também. Se não tiver isso de saber... Mark Bess diz assim, o projeto de paisagem é tornar visível o invisível. E agora? Ou seja, está lá. As coisas já estão, já existem. O que eu preciso é chamar atenção para aquilo. Se usa plantas exóticas, se usar a nativa, precisa conhecer melhor a realidade brasileira. Perfeito. E muitas das belezas brasileiras ainda se encontram escondidas nas matas, nas vegetações nativas, né? Ainda. Algumas já desapareceram, infelizmente, pelo processo de extinção, né? Também tem uma afirmação aqui importante, né, da professora Eliane Guaraldo. Ela coloca, né, o conceito de cidade biofílica pode restituir essas expressões de totalidade que a professora Ana Rita menciona. Expressões de natureza, por exemplo, mangues na cidade, né, as paisagens com os elementos naturais presentes, né? Muito importante essa colocação também. Outra pergunta, estamos aí a 10 minutos, tá? Do encerramento, estamos atentos aqui. A Kathleen, né? Ela pergunta que é um desafio, ela coloca e também pergunta, é um desafio fazermos com que a população entenda que folhas e flores no solo não representam sujeira apenas, e sim uma renovação da vida, né? Ciclagem de nutrientes,
né, o respeito ao próprio ciclo de vida do vegetal, né? Nesse contexto, o que as professoras sugerem como alternativa para a mudança nessa mentalidade? Bom, eu também como professor é aquilo, né? Mexer com a sensibilidade e depois com a compreensão e a apropriação, né, do tema pelas pessoas através da educação. Educação ambiental, eu acho que é um dos grandes caminhos. Aí eu deixo para vocês. Tem um perfil que se alinha ao da educação ambiental, que é a educação patrimonial. Eu acho que a compreensão do que é patrimônio, a gente vai forjando desde a primeira infância, não é? Assim, aquilo que de algum modo vai me ficar na memória, aquilo que me sensibiliza, né? Essas coisas acontecem desde da primeira idade. E eu acho que a grande revolução, de novo, é cultural. A gente precisa alinhar o corpo docente. O professor de geografia é um aliado. As secretarias de educação, elas têm que, junto com as secretarias de saúde, estarem junto de quem pensa esses espaços na cidade. Agora, vamos pensar como são as nossas realidades. Cada um está na sua caixinha, não é? O cara de obras só pensa em obras. O pessoal da Secretaria de Educação está desesperado, porque às vezes não tem nem sala de aula para dar aula. As nossas situações são muito vulneráveis, é um fato, não é? Mas algo tem que, de fato, pautar as nossas decisões. Primeiro de tudo, são princípios e valores. Isso é fundamental. Como é que a gente forja isso? Porque daí a gente toma as decisões. O que é importante? Porque, para mim, ter plástico no chão é ofensivo. Ter folha no chão não é ofensivo. Mas algo aconteceu na minha história que modificou meu olhar, não é? É disso que a gente está falando. A gente está falando, de novo, de uma ação que tem que contemplar muitas camadas da nossa sociedade, tem que ter um grande esforço das associações, e momentos como esse que a gente está vivendo são difusores, e essa difusão é fundamental também, não é? Como a gente continua frutificando isso, como a gente continua reverberando isso. É isso. O manual que o Fernando está fazendo, né, junto com o Alessandro e o Maurício, no meu ponto de vista, é revolucionário, né? Porque ele vai agregar questões que são técnicas. Ele deixou de ser um manual, ele começou como um manual. Hoje em dia ele é um compêndio, porque ele se alargou, ele estendeu. Ele quer, de fato, atingir as pessoas, não só aquelas todas que vão poder manusear, porque o horizonte é entregar em cada prefeitura, mas mais do que tudo, é modificar o gestor. A gente tem que atingir as pessoas que são responsáveis pelas decisões. Exato. A ideia é não nos contentarmos com a publicação. O mais importante, lógico, é algo muito importante, a compilação de todas as ideias, a construção e a união de tantos e tantos profissionais brasileiros e até estrangeiros, mas sim o pós-livro, né? Que são esse livro se tornar vivo, né? É um tema futuro. Nós estamos com o tempo aí próximo, né, ao final, mas eu vou fazer o seguinte, bem rapidamente eu vou colocar um comentário do Sérgio Chaves, né? Por exemplo, um bom projeto arquitetônico que visa a valorização de recursos naturais e estimula a conscientização da população para a preservação ambiental faz parte do programa de parques desenvolvido pela atual gestão da cidade de João Pessoa, a qual o nosso presidente está atuante, né? A diretoria de paisagismo, que está sob o comando do Sérgio, né, da cidade de João Pessoa, tem um corpo técnico multidisciplinar. Isso faz uma grande diferença. Poxa, se grandes pensadores, grandes, né, como Burle Marx e tantos outros já apontaram essa necessidade, né, multidisciplinar, por que não, né? O Sérgio está testemunhando o Dream Team, vocês entendem? Exatamente. Viva, então, viva! Exatamente. Isso é uma necessidade fundamental e urgente para
todos os municípios brasileiros, né? Sabendo, com o pé no chão de que o Brasil é muito diverso. Mas eu vou passar então para só um pequeno aviso: o próximo evento, né, é no dia 25 de novembro e será com o tema Cidades que Nasceram Arborizadas, Maringá e Teresina. E eu vou passar agora, antes da Kathleen retomar e finalizar, né, as considerações finais para a professora Ana Rita, agradecendo muito novamente, né, a nobre presença, e também para a professora Luciana. Fiquem à vontade, tá? Então, eu lembrei de falar uma coisa também, quando a Luciana estava abordando aí a questão do olhar e da consciência. Veja, nós temos muita dificuldade com os arquitetos, certo? No nosso departamento de arquitetura e urbanismo, Laboratório da Paisagem enfrenta uma luta que não é brincadeira. Então, quando nós defendemos, né, essa nossa filosofia da paisagem, do jardim, né, então não é fácil eles entenderem, e é porque querem fazer torre, porque querem construir, porque querem fazer calçada, e porque, entendeu, gente? Então, esse diálogo, ele não é fácil então não é só o técnico da prefeitura, não só as pessoas que são de serviços gerais, o professor de arquitetura também, né? Então, eu acho que leitura mesmo, vontade de entender mais e de respeito. Eu acho que eu respeito ao ser humano, sabe? Nós estamos fazendo um livro bem interessante, viu, Fernando, que é a Concertina. Ele já está na editora para sair. É um pequeno livro, como a Cartilha, de Burle Marx, mas ela se desdobra na forma de concertina e mostra essa interpretação da paisagem como espaço público, como jardim, como patrimônio, em diferentes faces, mas com a linguagem adequada para não só, né, eu acho, não criança, mas o estudante da universidade, né, o universitário, e daí para frente a sociedade como um todo. Bem, para mim foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu espero que nós prosseguamos, né, podemos prosseguir nessa nossa vontade de construir uma cidade saudável e um mundo onde a gente possa se unir melhor e pensar e defender a árvore, sabe? Eu acho que a árvore é um monumento, né? E que aqui nós temos árvores tombadas, e eu acho que em várias cidades também tem. Então, vamos defendê-la e nessa nossa missão. Obrigada, gente, por tudo. Boa noite. Obrigada, Luciana, pela companhia, e Fernando também, por tudo. Tchau. Obrigado, Lu. Eu também coloco o meu conceito, que eu sempre falo. Para mim, além de um monumento, que é mesmo, a árvore é uma entidade que agrega muitas vidas. Ótimo. Luciana? Eu acho que para fechar esse momento que a gente viveu, que para mim foi riquíssimo, eu também agradeço muito a companhia de Ana Rita e de todo mundo que foi falando com a gente, a mediação de Fernanda. É uma ideia que, para mim, é muito importante. A cidade, ela ensina. Os lugares da cidade é a grande sala de aula. Vocês entendem? Se todas essas coisas estiverem em lugares que os nossos cidadãos de todas as idades, né, mas principalmente as crianças, que elas possam caminhar pelos lugares, conhecer os lugares, ter essas experiências, eu acho que a gente vai estar formando outros cidadãos, outras pessoas. Então, é conspirar pela existência da qualidade desses lugares. Às vezes não precisa ser a cidade toda, mas se a gente consegue constituir alguns pequenos sistemas, como o sistema que Luiz Vieira está fazendo em Recife, o que acontece? Aquele lugar se torna exemplar e as pessoas vão dizer assim: eu quero mais disso aqui, porque isso aqui é bom, não é? É isso. Obrigada, gente, pela companhia. A gente que agradece demais, professora Ana Rita, Luciana. E eu passo para a Kathleen agora. Então, muito obrigada às simpáticas professoras que atenderam ao nosso convite, ao Fernando, que tão gentilmente conduziu a mediação desta noite, professora Ana Rita, professora Luciana, deram tão
importantes informações para esta noite, para que a partir disso possamos a valorizar e amar ainda mais as nossas irmãs árvores, não é? Agradecemos também aos técnicos, gestores, professores, estudantes e comunidade em geral que prestigiaram esse evento. O alcance do evento nas redes sociais, com um grande número de compartilhamentos e participações, demonstra o interesse do público em conhecer mais sobre as questões que envolvem o tema da arborização urbana. Destacamos, novamente, que o nosso próximo evento, no dia 25 de novembro, será Cidades que Nasceram Arborizadas, Teresina e Maringá, com a mediação de Eliane Guaraldo. E destacamos, por final, que a produção destes eventos só foi possível graças ao interesse da SBAL, através de seu presidente Sérgio Chaves, que acreditou na proposta, e na Unipampa, que possibilitou a utilização de seus bolsistas e ferramentas de comunicação para a transmissão do evento. Além dos aqui citados, a organização desses eventos contou com uma equipe técnica responsável pelos temas e contato com os nossos convidados. Desejamos uma boa noite a todos e esperamos a todos no próximo encontro.